A internet é um lugar vasto e insondável. E no nosso cotidiano, as partes com que nós interagimos, no caso eu e você, são apenas uma pequena fração do que realmente existe por aí. Afinal, a internet pode ser profunda e obscura. E parte da internet existe em lugares que normalmente nós não conseguimos ver. Uma parte que está abaixo da superfície. E normalmente nós chamamos essa parte de Deep Web. Mas nós já estamos em 2026 e já passou a época de glorificar esse nome como algo de terror e macabro. A Deep Web não é nada mais do que a parte da internet onde fica tudo que não é anexado a um navegador convencional, ou seja, páginas que não ficam acessíveis ao Google ou outras ferramentas de busca. E é claro que na época várias lendas como Red Rooms seriam salas onde as pessoas pagavam para ver outras sendo torturadas, sites onde você podia comprar armas ou mandar assassinos atrás de alguém. Enfim, quase tudo isso na verdade era apenas balela. E a Deep Web de verdade é muito mais fóruns privados, bancos de dados e coisas do tipo. Porém, uma das lendas que surgiu da Deep Web estava em alta é a lenda de um jogo chamado Sad Satan. Nós voltamos para 2015, onde um canal no YouTube chamado Obscure Horror Corner, ou Cantinho Obscuro do Horror, postou uma série de gameplays de um jogo misterioso. De acordo com ele, foi baixado em um site misterioso dentro da Deep Web, e o arquivo se chamava Sad Satan. E a proposta era um jogo de terror, e isso despertou um interesse. Afinal, ele poderia apresentar em seu canal no YouTube. Na época, ele explicou que ele não usava a Deep Web com frequência, mas que um assinante enviou um link dizendo que tinha achado algo aterrorizante. Então, de acordo com ele verificou por vírus e outras coisas, e o arquivo parecia não ser um malware. Então ele abriu o jogo, e o que ele afirma ter encontrado foi algo muito assustador e enigmático. E bom, hoje nós vamos falar da história de Sad Satan. O jogo começa em um corredor escuro. Os gráficos são bem horrendos, não dá pra entender nada, basicamente. Da mesma forma que o áudio é distorcido. Então, seguindo em frente, é bem difícil distinguir o que está esperando à distância. A única coisa que dá pra ouvir claramente são os passos, e você vai ouvir por um bom tempo, já que a caminhada continua e continua, quase parecendo que você tá andando no mesmo lugar. Mas eventualmente, o jogador se aproxima da luz, e então sons estranhos e abafados começam a ser ouvidos, e se você ouvir direito, vai quase parecer uma criança, mas tá muito distorcido, então podia ser qualquer coisa. O jogador se vira, caminha um pouco, se vira de novo, e ao fundo ele consegue ver uma porta diferente, feita de luz, que indica que o labirinto ele não é estático, e ele pode mudar dependendo das suas ações. Naturalmente, ele vai em direção à luz, onde as vozes vão ficando mais distorcidas e estranhas, e o corredor também fica mudando. As vozes de antes se transformam em um rosnado, e o jogador simplesmente continua andando para frente. E parece ser o único caminho possível. Eventualmente, ele acaba chegando de novo no corredor inicial, mas dessa vez ele tá bem distorcido, quase instável. Uma linha amarela piscando no chão a cada poucos segundos, e dá a impressão estranha, parece que você tá andando no meio de estrada ou coisa do tipo. E caminhando reto nessa estrada, eventualmente ela se transforma mais uma vez. E ainda é o mesmo corredor, mas dessa vez o nível inteiro parece gemer e uivar. Os sons são bem altos e incomodam, e é como se você estivesse cada vez mais perto do perigo. O jogador fica ali parado um tempo, onde os sons ficam mudando e aumentando, mas ele segue em frente mesmo assim. E então o cenário muda de novo, e dessa vez você está de volta num corredor em preto e branco, mas essa área agora também está corrompida. As paredes ficam borradas, se transformam, e você escuta um homem repetindo uma frase que não dá para entender várias vezes. E continuando, ele chega ao fim do corredor, e isso aqui acontece. Que porra foi essa? E bom, sobre a imagem que vocês viram agora, ela não tem nenhum contexto muito assustador. Na verdade, ela é do príncipe Franz Joseph de Thurn, com sua coleção de chifres de veado que foram caçados. E por si só, ela não é uma imagem assustadora nem nada do tipo. O único contexto que eu consegui achar
é que o Franz Joseph e seus filhos foram parte dos nazistas tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Mas por que isso faz a foto ficar assustadora? Aí eu já não sei. Enfim, nós estamos de volta aos malditos corredores após a foto sumir, e dessa vez você parece que está sob efeito de entorpecentes. O personagem se move basicamente em câmera lenta, o áudio vai ficando mais distorcido até você chegar no final do corredor e a situação muda novamente. Apesar da área ser bem escura, é bem difícil de perceber também que há sangue no chão. E é claro, você caminha em direção à origem dele. E enquanto você caminha, a tela rapidamente exibe uma foto de Margaret Thatcher apoiando a NSPCC, que no caso é a Sociedade Nacional de Prevenção da Crueldade contra Crianças. E isso vai ser uma pista sobre o que Sad Satan representa, mas nós vamos falar sobre isso mais pra frente. E bom, no final do vídeo, o jogador chega ao final do corredor e então acaba a primeira parte da gameplay. E bom, o que nós vimos nessa primeira parte é algo que se repete em todas elas. Sad Satan é um jogo que consegue ser chamativo embora não seja bom. Mesmo que você esteja apenas assistindo no YouTube, é muito comum ele prender sua atenção por causa do áudio, que funciona muito bem para criar essa atmosfera sinistra, e a crueza do jogo, além do background dele, adicionar esse impacto, além de autenticidade também. Você ouve que o jogo veio da Deep Web, principalmente naquela época, você já associa ele a coisas horrendas, e basicamente isso é o que faz dele um jogo que ficou tão popular. O youtuber que estava postando os vídeos alegou que ele veio com um arquivo no bloco de notas e ficava aparecendo na área de trabalho toda a vida que ele jogava, deixando mensagens sem sentido ou coisa do tipo. E nessa época as pessoas no Reddit estavam loucas em busca de explicações e teorias e tudo mais. Em cada parte que saía da gameplay, mais atenção o jogo chamava. A segunda parte começa mais ou menos que nem a primeira, em um corredor, ainda escuro, mas com o céu um pouco mais claro dessa vez. O jogador caminha e ele encontra uma porta. Ela está trancada e diz: resgate com a chave. Sofrimento. Sem entender direito, o jogador continua seguindo o corredor e algumas frases com latim falando sobre Satanás, Lúcifer, começam a aparecer na tela. Mais à frente, o jogador entra em uma área mais estreita do labirinto e imagens começam a piscar na tela, com coisas bizarras, como uma criança sem cabeça, além de uma música extremamente distorcida começar a tocar. E essa música não é uma qualquer. A música se chama I Love Beijing Tiananmen. A mesma música que ficou popular no jogo Hong Kong 97, que é basicamente uma música infantil que as crianças na China costumavam cantar todos os dias de manhã. E é um tanto bizarro. As imagens bizarras começam a aparecer, como o John F. Kennedy, e o jogador continua até chegar em uma sala e ser teleportado para outro lugar. Agora ele está numa versão distorcida do corredor inicial, onde tudo é preto e branco, e ele segue até chegar em uma sala com o que parece ser vários olhos na parede, observando. Ele explora a sala, mas parece não ter caminho nenhum, então ele apenas volta pelo corredor. Um áudio distorcido de algum homem falando pode ser ouvido, e ele eventualmente volta para aquela porta, onde a chave era o sofrimento. No fim do corredor, ele encosta em uma parede e toma um jumpscare de uma imagem de Baphomet, e depois disso as coisas mudam completamente. Quando ele se vira, ele encontra uma garotinha parada logo atrás dele. Ele se assusta, mas logo se aproxima. Nós podemos ver que ela está manchada de sangue, ferida e com um olhar vazio para a câmera. Então, do nada, isso aqui acontece. Do absoluto nada, ela começa a gritar muito alto e o jogador corre assustado de volta para aquele corredor onde ele passou inicialmente. Ele volta o caminho inteiro até chegar naquela sala dos olhos e a garotinha está lá, repleta de várias outras, formando um círculo em volta dele. Elas ficam apenas ali, observando, até que uma aparece em frente à saída, o mesmo caminho que ele veio. Sem outras opções, ele desvia e começa a se retirar daquele lugar. O jogo fica novamente travando daquele jeito, com o áudio muito distorcido, e então o vídeo acaba.
Terceira parte começa abruptamente em um lugar que a gente não viu antes. Parece ser uma sala nova ou coisa do tipo. E uma novidade, agora o jogador tem uma lamparina, ilumina muito pouco, mas novidades, né? Ele caminha por aquela sala estranha até voltar para um corredor, que nós já temos mais familiaridade. E boa parte se passa dentro dessa espécie de prisão que ele não consegue sair, com o diferencial de que agora é possível escutar uma pessoa falando. A voz dela está distorcida, como sempre, mas ela fala em inglês e dá para entender o contexto. E pesquisando um pouco mais a fundo, isso na verdade é a entrevista com Charles Manson, psicopata, líder de um culto que matou muita gente. E bom, mais da metade do vídeo é simplesmente o personagem preso, tendo que ouvir a entrevista, basicamente. Até que quando acaba, ele é jogado em um outro corredor, com padrões às paredes, de borboletas e folhas que dá um ar mais infantil para aquele lugar. E novamente, um áudio do Charles Manson falando que se ele começasse a matar pessoas, não sobraria ninguém. Fica tocando e repetindo e repetindo e repetindo várias e várias vezes. E basicamente é só isso o vídeo, até que no fim porta para uma imagem daquela sala que a gente viu na segunda parte. A música do Hong Kong 97 tocando novamente. E bom, é só isso que acontece. Não é muita coisa nova nem nada. E até agora essa é a parte mais fraquinha do jogo. Começa a parte 4. E não muito acontece nela também, apenas que o jogador está em um novo local dessa vez. Parece ser uma série de corredores com um padrão, uma arquitetura nas paredes, que parece ser alemã. Isso, além de uma foto de uma estátua da Justiça que fica em Frankfurt, nos remete de novo à Alemanha e as conexões passadas. Mas é muito raso pra gente teorizar alguma coisa a respeito. O vídeo segue basicamente da mesma forma, correndo por corredores com áudios distorcidos, até que o jogador abre uma porta e no final do corredor ele encontra uma figura. Parece ser um homem de pé, parado, olhando para uma parede. Ele retorna ao corredor e explora até chegar em uma área estreita, com uma parede de um lado e nada do outro. E basicamente ele segue até ele escorregar e cair, e aí ele volta para o nosso mundo distorcido, preto e branco, onde ele começa a explorar novamente. E algumas imagens bizarras começam a aparecer na tela, de um homem japonês que à primeira vista não parece fazer sentido, e também de um homem cercado por crianças com uma roupa de Natal. Mas nós já falamos sobre isso. Ele entra na sala e encontra novamente aquela garotinha chorando do episódio 2. E novamente ela começa a fazer barulhos de choro que assustam o jogador. É que ele tenta fugir, mas acaba parando em um beco sem saída. E nos últimos segundos do vídeo é mostrado novamente a foto daquele cara. E assim o vídeo acaba. Algumas coisas antes da gente continuar. As pessoas que apareceram são criminosos condenados, sendo primeiro o Tsutomu Miyazaki, também é conhecido como o assassino otaku, e ele cometeu assassinatos, canibalismo e muita coisa pior, envolvendo menores de idade também, sendo até condenado à morte. E o segundo é o Rolf Harris, também foi preso por abuso a menores, sendo que ele era um artista muito famoso na Inglaterra e que hoje em dia segue preso. E bom, tudo isso indica o tema do jogo, que é abuso infantil. Existem várias teorias sobre a lore dele, mas nenhuma delas é comprovada, afinal o jogo... E bom, a teoria que eu acho mais interessante sobre a história do jogo é que o seu próprio personagem é uma pessoa e cometeu atos horrendos e agora está preso no inferno, basicamente sendo atormentado pelas suas vítimas, que são representadas pelas garotinhas que você encontra. Mas bem, é só uma teoria para dar mais significado para um jogo, que em tese não tem tanto assim. Mas vamos seguindo em frente. Na quinta e última parte, o jogador começa naquela dimensão onde tudo é preto e branco. Ele se mantém ali por boa parte do vídeo e novamente várias imagens de criminosos começam a aparecer, mas o nosso protagonista caminha pelo que parece ser um labirinto, quanto mais áudios distorcidos vão tocando. E bom, tudo continua na mesma, até que por volta dos 6 minutos de vídeo, ele entra em um corredor, segue em frente e depois de abrir uma porta, isso aqui acontece.
ele começa a ser atacado pela garotinha que nós vimos na parte anterior. E preso num labirinto, não tem muito o que fazer, ela corre mais rápido que o personagem, então ele vai apanhando, 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 até que eventualmente ele cai e supostamente morre. Com a tela preta, nós escutamos novamente aqueles gritos da garotinha, e então o jogo corta e o jogador está preso em uma caixa, enquanto uma versão distorcida de Scarborough Fair toca no fundo, e basicamente esse seria o final do jogo. E bom, uma das teorias que eu acho interessantes sobre esse final e sobre esse jogo é que o personagem que você está jogando é na verdade uma representação de Jimmy Savile, uma celebridade britânica, e algumas coisas reforçam que talvez possa ser isso. A primeira foto, na verdade, que nós vemos, que eu mencionei lá anteriormente, é essa aqui, da Margaret Thatcher, e quem tá do lado dela é o Jimmy Savile, ambos usando a medalha da Organização contra a Crueldade Infantil, o que é irônico considerando que nós temos um literal predador. E outro ponto é que, além disso, a música que toca no final, chamada Scarborough Fair, que é uma clássica, possui uma relação com o Jimmy Savile, pois ele foi enterrado em uma cidade chamada Scarborough. Então a representação seria de que o jogo retrata Jimmy Savile enquanto ele vai para o inferno e é atormentado por suas vítimas. Mas bem, tudo isso é apenas uma teoria, e com isso o jogo meio que se encerra. Mas a história não acaba por aí. E bom, após o segundo envio, as pessoas começaram a tentar entender mais de onde veio e as origens por trás disso aqui. E bom, a pessoa que supostamente enviou o jogo pro dono do canal falou que descobriu ele em um fórum da Deep Web, onde alguém postou esse link para um jogo e que ele encerrou a postagem com suas iniciais ZK. Ele disse que algumas coisas que esse ZK postou antes eram bem bizarras, como visões sombrias ou coisas satânicas e tudo mais. E daqui para frente, nas outras partes, no jogo inteiro, tudo consistia de clipes de áudios reversos, de entrevistas ou clipes musicais, como por exemplo uma entrevista com Charles Manson, e também várias imagens de criminosos e políticos, e até mesmo de abuso infantil. E por isso aquela garotinha que aparecia no jogo estava chorando. A lore, basicamente, apresenta que essas crianças são vítimas dos criminosos, e de acordo com o youtuber, a versão original do jogo tinha fotos de pessoas mortas de verdade, de CP de verdade e muito mais coisa. E bom, e a origem bizarra do nome seria também a referência às crueldades que o ser humano é capaz de fazer, sendo o ser humano tão cruel que até mesmo Satã estaria triste. E bom, essa é a parte interessante /X de apresentar do jogo, mas na verdade é um pouquinho diferente. Vamos lá. Durante as entrevistas que o youtuber que postou falou, ele cometeu um erro bem grave. Ele disse que postou um link de onde ele supostamente teria baixado o jogo, e esse link obviamente não estava funcionando. Porém, o que era curioso é que esse link tinha um 9 no meio. E chama a atenção porque links de Onion, ou seja, links da Deep Web, só podem usar números entre 2 e 7. Então ele não teria como ter nunca acessado esse link. Esse link simplesmente nunca funcionaria porque tem um 9 no meio, o que já deixa a história dele um pouco suspeita. Então ele disse que isso foi de propósito porque ele não queria mostrar a versão completa do jogo, já que ela vinha com vírus e não sei o que mais. E simplesmente 20 minutos depois, um link de download para o site Satan foi postado no 4chan por um usuário anônimo, chamando o youtuber de covarde e que ele não mostrou a versão verdadeira do jogo. E nessa versão, ela vinha com vírus e também com conteúdo ilegal, tanto de CP quanto de gore verdadeiro. E bom, usando os dois jogos de comparação, eles perceberam que essa versão nova tinha conteúdo diferente da versão que foi mostrada pelo youtuber, e então ela foi chamada de a versão clone. E também, convenientemente, o youtuber simplesmente sumiu da internet e prestar mais explicações também sem postar nada. E no fim das contas, apoia ainda mais a teoria de que isso tudo foi fake e que o youtuber na verdade criou o jogo, a sua versão clone, e a história de origem dela, que era falsa também, só pra ficar famoso e fazer essa lenda urbana viralizar, o que de certa forma deu certo. E bom, existe outra teoria também. Em 2019,
foi feita essa teoria de que o Gary Graves, que é um criminoso que estava preso, na verdade seria o ZK, criador oficial e original da versão de Sad Satan. Se você for no YouTube do Gary Graves, ele tinha um vídeo chamado Sad Satan, postado há muito tempo atrás, onde ele basicamente simula assassinato de pessoas de verdade com máscaras e coisas do tipo. O que apoia ainda mais essa teoria é que a conta do Reddit desse indivíduo se chama Scarebear ZK, tendo sido criada antes dessa polêmica inteira. E concluindo essa teoria, ela aponta que possivelmente o Jamie, que é o dono do canal do YouTube que postou o jogo originalmente, é na verdade o ZK, que é o Gary Graves. Mas infelizmente nós não teremos uma comprovação disso, afinal a conta e os vídeos do Gary Graves foram todos excluídos do YouTube. E bom, no fim, o jogo Sad Satan existe, a lenda se popularizou, e hoje você vai encontrar várias e várias versões de outras pessoas tentando imitar o jogo de verdade. Inclusive tem uma versão na Steam e em outras plataformas também vão ter várias. E apesar de ser um conceito bem perturbador e nojento, no fim das contas, a lenda continua sendo apenas isso, uma lenda. Então podemos descansar um pouco mais tranquilos, sabendo que é apenas ficção. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E essa lenda me marcou muito na época que ela surgiu. Eu era só um guri de 16 anos. Então esse tipo de coisa chamativa era extremamente interessante pra mim. Ai, o tempo passa rápido. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam também de deixar o like. Comentar aí embaixo se você já conhecia essa lenda e acompanhou na época, e compartilha com um amigo para me dar aquele apoio também. Essa nova fase do canal tá bem interessante e eu gostaria de continuar fazendo esse tipo de vídeos. Então deixa aí também uma sugestão de alguma lenda ou coisa do tipo que você quer que eu traga e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então muito obrigado e falou!